Fevereiro e março foram meses intensos de leitura. Entre as idas para o trabalho de fretado e acordando às 4 horas da manhã, eu consegui ler 13 livros. Eu acho que foi uma média boa, bem maior do que eu esperava. Alguns livros claramente são mais curtos, outros são mais... Acho que foi um mês muito produtivo para a leitura, li muita coisa boa e vim compartilhar com vocês todas as leituras desses 2 meses, né? Então, fechando aqui o nosso primeiro trimestre, a gente já tem um vídeo aqui no canal falando sobre as leituras de janeiro. Então, se você não viu, passa lá para dar uma olhada. E hoje vamos falar sobre as leituras de fevereiro e março. Vou tentar não me estender muito, mas vamos lá. Começando então pelos romances. Eu li a última carta da Rebecca Yarros, porque nem só de dragões vive essa mulher, não é mesmo? Então, nesse livro, ela colocou uma carga emocional tão grande, mas tão grande, que me quebrou de uma forma, assim, que quando eu terminei de ler esse livro, eu fiquei uns 3 dias sem conseguir parar de pensar nisso, sem conseguir começar a ler outra coisa, você acredita? Então, foi bem pesado, assim. Teve uma hora que eu pensei, será que eu tô lendo Desventuras em série? Porque, gente, olha, foi uma sequência ali de coisas acontecendo bem difíceis. Mas, então aqui a gente vai ter a história começando pelo Ryan, que ele é um rapaz que tá servindo em missões secretas do exército, do governo, enfim, não fala exatamente o que eles fazem, né? Ele tem um melhor amigo, que é o Beckett, e ele pede pro Beckett se corresponder com a irmã dele, a ela, pra um dar um apoio pro outro. A ela é uma garota muito jovem, ela tem um casal de gêmeos e ela foi abandonada pelo pai das crianças, então ela vive ali a vida sozinha, enquanto o irmão tá ali servindo, ela segue a vida dela da melhor maneira possível, sozinha, com as crianças. Então, essas cartas, elas têm a intenção de realmente um dar força pro outro ali, né? Não de ter um romance, mas quem sabe, né? Então, acaba fazendo muito bem, tanto pra ela quanto pro Beckett. Mas aí chega uma hora que o Ryan, que é o irmão da ela, ele morre em combate. E aí ela fica destruída, porque ela já tinha perdido outras pessoas ali no meio do caminho. E o Beckett, ele promete cumprir o último pedido que o Ryan fez pra ele, que é cuidar da família, né, da ela e das crianças. Então ele também, né, termina a missão que ele estava fazendo, ele não pede dispensa do exército, não sei se é exército ou outra coisa, da aeronáutica, enfim. Ele pede dispensa e ele vai cuidar da família da ela e da família dela. Só que ele não se identifica. Então a ela não sabe que não sabe que é o mesmo cara das cartas. Então isso pode colocar tudo à prova no final. Então é um livro muito bonito. A história deles é muito legal. Então eu acho que vale super a pena. Eu amei. Eu não gostei de Quarta Asa, mas eu amei esse livro da Rebecca Yarros. O segundo livro que eu quero falar pra vocês, na verdade, é um conto da Ellie Hazelwood. É um conto meio natalino, mas enfim, ele tava aqui na minha lista e eu achei por bem ler. Chama Uma Noite de Inverno com Você. É bem rapidinho, acho que não tem nem 100 páginas. Então aqui a gente vai ter a Jamie, que é uma garota. Ela passa na casa de um rapaz, o Mark, pra pegar uma forma que o pai dela pediu, e ela acaba ficando lá com ele, porque tem uma tempestade de neve, a energia acaba, e aí ela acaba tendo que ficar um tempo ali com ele, o que é difícil, porque eles tiveram um pequeno caso no passado, em um outro momento, assim, e ela abandonou ele, então eles acabam conversando sobre isso. E aí eu não posso contar muito mais coisas porque é um conto bem curto, então não posso entregar muito. Mas eu gostei, assim, ok. Mas o nosso terceiro livro aqui, que eu fiz um vídeo falando sobre ele já, que é Os 7 Anos Entre Nós, da Ashley Poston.
Eu gostei muito desse livro e eu acho que vale muito a pena ler. E vale muito a pena também ver o meu vídeo que fala sobre viagem do tempo e portais do tempo. E com muitas outras dicas de livros e séries. Eu vou deixar o card aqui pra vocês acompanharem esse vídeo, né? Se vocês ainda não viram, tá bem legal. Então aqui a gente vai ter a história da Clementine. Ela herda um apartamento da tia. E esse apartamento, ele é um portal no tempo, 7 anos pro passado. E aí ela acaba encontrando nesse apartamento um rapazinho que ela não conhece, né? E aí que se desenvolve toda a história. Então, se vocês quiserem saber mais, aí vocês vão lá no outro vídeo pra ver melhor a resenha. Falando um pouco agora sobre livros que causam mais desconforto ali, um soco no estômago, eu li Jantar Secreto, do Rafael Montes. Eu gostei bastante desse livro, mas ele é um pouco pesado. Como eu acho que tudo que o Rafael Montes escreve, na verdade, aqui a gente vai ter a história de 4 amigos do interior que eles se mudam pra capital do Rio de Janeiro e eles vão para estudar. Só que aí eles se veem em meio a dificuldades financeiras, né? Porque eles alugam um apartamento caro e tudo mais, mas nem tudo sai como o planejado. Então eles acabam se vendo, né? Precisando de dinheiro. E eles começam a fazer jantares para pessoas que têm muito dinheiro com uma carne muito exótica, que é a carne humana. E eles acabam se envolvendo ali numa sucessão de crimes, tráfico de corpos e é muito louco, assim. E mostra também a pior parte de cada amigo. Então, eu acho que tem um plot muito bom. Eu acho que vale a pena ler esse livro. Rafael Monte sempre muito certeiro, né, em tudo que ele escreve, então acho que vale a pena. Um próximo livro que também causa um desconforto tremendo, que é Ensaio sobre Cegueira, José Saramago. Aqui a gente vai ter pessoas acometidas por uma cegueira branca. São pessoas sem nome. A gente não sabe o nome, a gente sabe alguma característica daquelas pessoas. Então elas são acometidas por essa cegueira e parece que é uma epidemia e que se a pessoa chegar perto da outra, ela também vai ser contagiada com essa cegueira branca. A gente tem um grupo de pessoas que acaba sendo isolado de maneira bem terrível, assim, porque, gente, como que você isola cegos sem dar nenhum tipo de orientação e de onde eles estão? Enfim, é uma sucessão de erros, assim, de coisas absurdas que acontecem. A única pessoa ali naquele grupo que enxerga é a mulher do médico e tem um porquê que a gente acaba refletindo ali no livro, né? Então eu acho que é um livro muito inteligente, é uma crítica social muito grande. É José Saramago, né, gente? No começo a gente estranha um pouquinho o começo da leitura, porque ele não coloca travessão, não é o mesmo tipo de leitura que a gente tá acostumado, assim, dessas mais modernas. Mas depois você pega o jeito e vai muito bem. É um livro muito legal, eu acho que vale super a pena. Outro livro também que fiz já um vídeo aqui falando sobre isso e linkando com acontecimentos da nossa atualidade, que é Mau Hábito, da Lana Porteiro. Ela vai contar aqui a história da Alex, que é um garoto, né, que mora ali num bairro muito difícil, onde rola muito tráfico de drogas, as pessoas são muito preconceituosas, as pessoas são muito quadradas, né? Enfim, é um bairro muito pobre, onde as pessoas não têm muitas oportunidades, onde as pessoas não têm muitas oportunidades. Então, nesse ambiente que o Alex vive com o pai, com a mãe, com o irmão, mas Alex se descobre como uma garota trans aos 14 anos e isso muda tudo, na verdade. Ele acaba conhecendo outras pessoas que também têm essa mesma situação, mas que vivem uma situação difícil porque elas têm que esconder quem elas são realmente e ficar imitando trejeitos de homens para não ser descoberto. Mas até que acaba chegando uma hora que
fica impossível sustentar essa mentira, e aí acabam acontecendo coisas muito terríveis, que são coisas que a gente vê no noticiário praticamente todos os dias. Então é um assunto muito atual, vale muito a pena ler esse livro. E depois vocês vêm me contar o que vocês acharam, se realmente é atual ou não, porque vocês têm certeza que vocês vão identificar alguma coisa que aconteceu recentemente e que faz todo sentido para esse livro. Então, falando um pouco de leitura nacional e biografia, aqui eu li o livro da Tarsila, Uma Vida Doce e Amarga. Eu li para um clube do livro, mas eu gostei muito, eu gosto muito da história da Tarsila. Eu até assisti a peça da Cláudia Raia falando sobre a Tarsila, foi muito boa, mas é uma coisa mais musical, né? Então a gente tem ali os fatos contados, mas de uma maneira bonita, digamos assim. A gente sabe que foi uma vida sofrida, mas é uma coisa mais bonita. Ali no livro a gente vê os fatos reais, assim, e vê o quanto que a Tarsila sofreu mesmo por ser mulher, por não ter os padrões da sociedade, que a sociedade exigia ali na época. Ela queria fazer a arte dela, ela tem momentos, né, ela tem fases ali que ela quer ser revolucionária, e ela quer que a obra dela realmente signifique alguma coisa. Então, ela perde pessoas ao longo do tempo, em pouco tempo, ela é abandonada pelos maridos, namorados, enfim, mas ela ficou firme até o final e conseguiu ser reconhecida pelas suas obras, né? Talvez não tão em vida, mas hoje a gente sabe a importância que todos os quadros e tudo que ela fez tem pro mundo. Então, vale muito a pena, eu gosto muito e acho que é um livro curto também, então rapidinho, acho que vale a pena se inteirar da história da Tarsila. Bom, outro livro que eu li foi Primeiro Eu Tive Que Morrer, da Lorena Portela. É um livro nacional também. Aqui temos a história de uma garota que ela trabalha com marketing, publicidade, enfim, e ela tem uma vida CLT muito atribulada. Ela passa poucas e boas na mão do chefe, né? Então ela já tá ali trabalhando que nem uma louca e ainda tem que ficar aguentando piadinha de chefe. Ela tá à beira de um burnout, ela precisa muito sair daquele ambiente, né? Então é isso que ela faz, ela pede uma licença e ela vai fazer uma pausa na carreira dela pra realmente conseguir estabilizar aqui, né? A cabeça, a mente que tá perturbada ali. Então ela passa até por uma experiência um pouco sobrenatural, podemos dizer assim, e ela acaba conhecendo muito mais dela mesma nessa pausa que ela dá, e ela acaba percebendo o quanto ela não estava bem. E aí, por meio de amigos, de amores que vão acontecendo ali ao longo do tempo, ela acaba se descobrindo como pessoa e se sentindo melhor. É muito legal, muito bonito, e eu gostei bastante desse livro, super recomendo. Agora, os pesos pesados aqui da nossa edição de fevereiro e março. Bom, eu terminei Guerra e Paz, finalmente! É um livro que eu comecei a ler no ano passado, mas ele tem quase 2.000 páginas, então ele não é fluido, tão fluido quanto eu pensava. Então, acabei finalmente, olha, passando muitos meses agarrado com Tolstói. Gente, ó, eu vou ser bem sincera aqui, não é o tipo de livro que eu mais gosto, mas ele intercala ali entre as narrativas dos personagens, né, as coisas que vão acontecendo entre eles, e também as narrativas das guerras, das batalhas que aconteceram ali. Então, eu confesso pra vocês que em partes era bem legal, assim, entender a complexidade de cada personagem, as presepada que eles faziam, porque, gente do céu, era a guerra lá e a galera fazendo festa pra cá. Então, tipo, guerra em paz mesmo. É muito, assim, discrepante mesmo o que eles faziam.
É um livro que vale a pena, vou falar pra vocês que vale a pena ler, mas faça, assim, essas pausas, né? Assim, se não é um tipo de livro que você tá acostumado a ler e que você gosta tanto de ler, vai lendo aos poucos. Eu acho que assim flui e vale a pena. Outro livro aqui que li, e posso falar pra vocês que foi bem interessante, uma experiência interessante, foi Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. Aqui a gente vai ter a história de um homem que passou anos no subsolo, sozinho, sem poder falar, eu acho, né? Sem poder conversar com outras pessoas. E ele começa a escrever um relato do que aconteceu na vida dele antes dele ir para o subsolo, sem pretensão de que isso seja publicado. Então ele escreve para ele mesmo. Então é um livro que foi escrito em 1864, mas que reflete situações atuais. Então, eu falo até que no começo era tão engraçado, porque ele começava a falar das pessoas, e você falava assim, putz, mas eu conheço uma pessoa que é exatamente assim. Então isso pra mim foi muito, tipo, isso que valeu a pena no livro, sabe? De fazer essa comparação com as pessoas do nosso cotidiano. Ele não tem nome, esse homem do subsolo, mas ele tem uma autoestima elevadíssima. Elevadíssima. Ele acha que tudo que ele fala é super certo. Ele... Nossa, vocês estão ouvindo mais agora da minha máquina. Ele acha que o que ele fala tá sempre certo e as pessoas estão sempre erradas. Que todo mundo tá ali falando mal dele, quando na verdade as pessoas não estão nem aí pra ele. Ele é totalmente irrelevante. Às vezes faz alguma coisa que ele fala, puta, errei, né? Mas ele conta a história pra ele mesmo de uma forma que ele tá certo. Então, tipo, esse que é... Você fala, cara, conheço muita gente assim, sabe? Então, é um livro bom, muito bom também. É um livro que eu recomendo pra quem tá começando a ler russos, porque ele é um livro curto e ele é fácil de entender. São duas fases ali. Uma é ele lá no subsolo e a outra é a história que ele conta quando ele tava ali fora do subsolo ainda. Eu acho que vale a pena. Outro livro que finalmente li foi Metamorfose, do Franz Kafka. Esse livro já estava na minha lista há muito tempo e foi bem tranquilo, na verdade. Ele vai contar a história do Gregor, se eu não me engano. Eu sou péssima pra lembrar o nome dos personagens, na verdade. Imagina o Guerra e Paz, que são 500... Difícil. Então aqui na Metamorfose, a gente vai acordar junto com o Gregor e ele vai ter sido transformado num inseto. E o mais curioso nesse livro é que a família dele, tipo, vê que ele virou um inseto, mas na verdade eles são mais preocupados se ele vai poder trabalhar ou não, do que se ele realmente virou um inseto. Então, tipo, aí ele vai refletindo sobre o comportamento da família perante ele. E a gente vai refletindo também sobre o comportamento das pessoas. Então é um livro muito interessante. É curto, bem curtinho também, acho que vale super a pena ler. Outro livro que eu tinha tentado começar a escutar um audiolivro, que era Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, mas não funcionou pra mim, então eu falei, não, vou ler esse livro, né, nas entrelinhas ali, pra eu realmente entender sobre o que ela tá falando. Esse livro, ele vai trazer muito a importância do espaço e da independência financeira das mulheres, assim, pra gente que é CLT, acho que vale super a pena ler esse livro. Foi uma grata surpresa, eu não esperava que ia ser assim, né, esperava que ia ser de outra forma esse livro, mas ele mostra muito como as mulheres eram contestadas, principalmente nas universidades, né, em tudo que elas fizessem. Então, elas escreviam alguma coisa, elas eram contestadas, falavam alguma coisa, eram contestadas, enquanto os homens não eram contestados desta forma. Então, isso impactava muito a autora, que também estava vivendo ali aquele momento. Então, ela fala sobre isso. Então, acho que é um livro muito pertinente. Vale a pena, não é tão fácil de ler, mas eu gostei bastante. E para finalizar a minha lista aqui, li mais um livro de Christine Hanna, essa mulher maravilhosa que escreve coisas sensacionais. Dessa vez eu li Heroínas. Aqui a gente vai ter a história das enfermeiras que foram servir. Na verdade é de uma enfermeira só, mas que ela tenta retratar toda a vida das enfermeiras que foram servir no Vietnã. Antigamente as pessoas
elas não consideravam, por exemplo, as enfermeiras como heróis de guerra, por exemplo. Só era herói de guerra os homens que tinham realmente estado em batalha, que tinham matado outras pessoas, que tinham atirado, enfim. As enfermeiras que estavam ali vendo todos os dias as pessoas morrendo, as pessoas indo para casa faltando partes do corpo. Então elas viram muita coisa horrível. Chegava no hospital caminhões de pessoas ali precisando de ajuda e elas tinham que decidir quem tava pior, quem tava melhor para dar preferência para atendimento. Toda vez que tinha uma bomba que caía em algum lugar, eles entravam em protocolo de bomba. E é uma coisa assim que, gente, realmente eu tenho certeza que deixa muitos traumas nas pessoas. Então fala muito sobre isso, fala a história da Frank. Ela era uma garota, né, bem novinha, e ela vai servir no Vietnã como enfermeira. Lá ela passa por coisas absurdas, assim. Ela conhece muita gente também. E ela conhece e perde muita gente também que ela conheceu. E é de maneiras mais brutais, assim. E quando ela volta, a própria família dela tem vergonha de falar que ela tava no Vietnã, porque ela é uma mulher que tava na guerra, entende? Tipo, o que ela tava fazendo lá? Sendo que precisava tanto de ajuda e as outras pessoas não se propunham a fazer isso. Então ela passa por tudo isso, mais um trauma, na verdade, né? A família renegando ela ali, sendo que o irmão tinha morrido na guerra e era considerado um herói. O pai tinha uma parede, né, com todos os heróis de guerra ali, e só tinha homens, né? Então ela, como enfermeira, não era considerada uma heroína ali naquelas fotos do pai. Então, quando ela volta, ela vai tentar procurar também emprego como enfermeira, mas elas falam que ela não tinha experiência, sendo que lá na guerra ela tinha feito tantas coisas, mas tantas coisas, tinha ganhado tanta experiência, mas ela não tinha experiência ali na vida real. Então, o que era muito mais comum, né, muito mais fácil para ela, elas não aceitavam. Então, isso também é uma outra coisa que ela tem que enfrentar. E sem contar os traumas, né? Ela sempre escutava um fogo de artifício, por exemplo, e achava que era uma bomba. Então eu acho que isso para todo mundo que serviu na guerra deve fazer muito mal. Então é uma história bem assim pesada também. A Christine Hanna, ela não dorme em serviço, ela pesquisa muito e ela conta a história assim com relatos reais. Então eu acho que cada livro que essa mulher escreve vale muito a pena. Eu gostei muito, assim como eu gostei do outro livro que eu li dela, e pretendo ler mais livros dessa autora, porque ela é sensacional. No prefácio, ela faz um comparativo dessas enfermeiras com as pessoas que atuaram ali no Covid. Então, eu acho que tem super a ver, porque também é uma situação de guerra, eu acho, né? Você vendo as pessoas indo embora e vendo familiares e não podendo fazer nada e perdendo muitas enfermeiras, perdendo muitos médicos ali. Eu acho que é uma situação muito parecida com a guerra. Então, é uma honra, é um reconhecimento de todas as mulheres enfermeiras que serviram na guerra. Gosto muito disso, é triste, mas é um livro muito bom. Recomendo super. Então, fim dessa lista gigante. Espero que esse vídeo não tenha ficado muito grande, eu amei todas as leituras. Muita coisa boa aqui. E vocês, qual dessas leituras que vocês já fizeram e quais vocês pretendem fazer? Deixa aqui nos comentários. Se você gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, que eu vou sempre tentar trazer, não vou garantir uma vez por mês, mas sempre que der um tempo vou conseguindo fazer esse tipo de vídeo. Se inscreve no canal e deixa seu like se você gostou. O link de todos os livros vai estar aqui na descrição. Se você comprar por eles, você me ajuda e não paga nada mais por isso. Obrigada pra quem ficou até o final do vídeo. Um beijo e até o próximo.